Olá, prezado ouvinte, prezado telespectador, prezado internauta, cumprimentando você neste momento e dizendo que na continuidade da nossa reflexão dentro do documento do Papa Francisco, chamado Fratelli Tutti, eu coloco um tema assim, amor e política. Porque nos programas passados a gente falou de economia e política, da responsabilidade em todos esses setores, mas hoje eu falo de amor e política. São duas realidades muito interessantes no contexto da sociedade. À primeira vista, nós entendemos o amor como uma realidade interna, uma realidade que eu diria sobrenatural. O amor não é só humano, físico, ele tem também uma dimensão sobrenatural. A política como situações mais externas e sociais. Então, o amor mais sobrenatural e a política de forma mais social. Mas, na verdade, as duas palavras são concomitantes. Elas se interligam no exercício das atividades humanas. Uma enriquece a outra, quando assumidas dentro da dinâmica da responsabilidade no agir, seja praticando o amor, seja praticando a política, que é a arte do bem administrar. O Papa Francisco ele cita, então, na Fratelli Tutti, um caso prático. Olhem bem o que o Papa coloca. Alguém ajuda um idoso na travessia de um rio, fazendo com ele um gesto de caridade. Quando um determinado político defende o projeto da construção de uma ponte naquele local, ele está também realizando um gesto sublime de caridade, que enobrece a sua ação política. Interessante esse exemplo aí do Papa Francisco. Não é só atravessar o idoso ali na água, através de uma barca, uma coisa assim, mas construir a ponte para que ele possa passar pela ponte. Isso é gesto de caridade. Assim, o político tem muitas oportunidades para realizar atos de caridade. Muitas oportunidades, se ele age com responsabilidade. A caridade deve ser, então, o coração do espírito da política. Desta forma, o político ele consegue perceber o que é a dignidade das pessoas para as quais ele exerce o seu trabalho, o seu poder ali como político. Mais ainda, ele consegue valorizar o princípio da subsidiariedade e o princípio da solidariedade, vendo aí possibilidades para construir uma sociedade mais sadia, uma sociedade mais participativa. O contrário disso significa desvalorizar os dons naturais nas pessoas, principalmente nos pobres. Senão não ajuda as pessoas mais necessitadas. Até pensar numa política que seja para os mais necessitados, e não para quem já vive uma vida tranquila. Então, no meio de uma cultura do descarte, cultura do individualismo, o político ele é convocado para cuidar da fragilidade das pessoas de seu ambiente administrativo, mas com visão também além fronteiras. Ele deve também pensar naqueles que estão fora do seu ambiente. A sociedade sofre vendo fenômenos excludentes, por exemplo, como o tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos e tecidos humanos, essa exploração sexual de meninos e meninas, trabalho escravo, etc. E clama por ações políticas honestas. Tudo depende desta ação de quem tem nas mãos o poder para administrar. Há situações graves de desrespeito humano acontecendo no mundo, que não podem ficar alheias à ação dos agentes políticos. Por exemplo, a fome. A fome, ela é criminosa.
porque mata muita gente. Um país que cresce a fome, o número das pessoas que não têm alimento. A alimentação é um direito inalienável para todas as pessoas. Não é porque está faltando alimento, mas existe falta o quê? De uma política que se preocupe mais com a vida do que com interesses particulares. Nós estamos no país, Brasil, cada vez crescendo mais o número de pessoas que vivem na fome. É fundamental destacar, então, o valor do respeito, de um amor capaz de aceitar as diferenças, para haver intercâmbio de dons a favor do bem comum. Essa deve ser, então, uma política aberta para todos, sem fanatismo, onde os políticos deem espaço às vozes destoantes, evitando intolerâncias, disseminação de ódio, de medo, trabalhando para possibilitar condições de convivência, condições de paz. Esta então é a nossa reflexão de hoje, amor e política. Que todos os políticos possam agir com amor para construir o bem, construir a paz e a convivência. Eu fico por aqui desejando a todos os políticos, principalmente os políticos honestos, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.